Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui, ou continuar falando, abordando, sobre a literatura infantil, ok? Bom, inicio com uma dinâmica, uma atividade dinâmica que nos fará pensar um pouco aí de forma rápida, só para entrar nesse mundo da literatura infantil. Então vamos ver como que fica, a gente praticando isso aí. Então feche os olhos e pense no sonho que deseja realizar. Bacana, né? Fecha o olho aí, vamos pensar naquilo que a gente almeja, Também, outra, escreva aí ou desenhe seu sonho, esse seu sonho aí de futuro, rascunhe aí, passe lá para o papel, bem lúdico, bem interativo aí. Além disso, depois de fechar os olhos, escrever ou desenhar no papel, reflita sobre o que e como precisa fazer para realizar este sonho. O que você já fez, ou pretende fazer para concretizar seu sonho. Você acha difícil realizá-lo? Por quê? Então, muita gente pensa, é o que nos diz Munari, especialista na literatura infantil, dizendo isso, que muita gente pensa que as crianças têm uma grande fantasia porque vê nos seus desenhos, ou ouve, no que elas dizem, coisas fora da realidade. Ou então acredita na grande fantasia das crianças porque eles, os adultos, estão de tal modo condicionados e bloqueados que nunca poderão pensar em coisas semelhantes. José Saramago disse o seguinte, abre aspas aí: e se as histórias para as crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes, de aprender realmente o que há de tanto tempo tem andado a ensinar? Fecha aspas, Então, o desenho é a forma de expressão própria da criança. Constitui parte integrante do seu vocabulário. A criança aprende a desenhar antes de escrever e o desenho está interiormente ligado com o posterior desenvolvimento da escrita. O desenho infantil veio adquirindo ao longo do tempo um papel fundamental na compreensão da criança e também na sua educação e aprendizagem. Rideu diz o seguinte para nós, que todas as crianças começam por desenhar espontaneamente. Desenham-se a si, e ao mundo que conhece. No desenho, a criança exercita faculdades diferentes, da que utiliza quando pinta. Com um simples traço deixado pelo lápis, representa um homem, um animal, uma casa. O seu mundo é tal como ela o vê e conhece. O desenho funciona como uma terapia, porque ajuda a criança a transmitir e a retratar os seus desejos e medos. Stern nos diz assim, que pode-se dizer que ela povoa o seu universo imaginário de objetos colhidos na natureza, mas transpostos à sua escala e necessidades. Na sua obra, a criança exprime o que não pode verbalizar. A escrita exerce um enorme fascínio sobre a criança, por fazer parte do universo adulto. Um dos primeiros registros surge da tentativa de reprodução da escrita. Contudo, quando ela entra para a escola, a escrita subjuga o desenho, fazendo com que a realização gráfica desta passe
para um plano secundário. As suas primeiras garatujas, surgem quase sempre sobre livros e folhas aparentemente estimados pelo adulto. Trata-se de uma dominação sobre o tão admirado universo adulto. Munari ainda nos diz o seguinte, que assim, se quisermos que a criança se torne uma pessoa criativa, dotada de uma fantasia desenvolvida e não sufocada, como a de muitos adultos, deveremos fazer que ela memorize o maior número de dados possível, no limite, claro, das suas capacidades, para lhe permitir que estabeleça o máximo de relações possível, tornando-a apta a resolver os seus problemas sempre que estes se apresentam. Então, a literatura infantil, ela possui características especiais. Leva à criança um mundo encantado de sonhos e fantasias e faz com que vivencie esse universo ficcional que, além de ser fonte de beleza e magia, pode ser de grande ajuda na compreensão e solução de seus problemas. Quem lê ou ouve histórias aprende a conhecer, a refletir, a questionar, a confrontar, a relacionar, a descobrir. Por isso é que a literatura tem um papel tão estratégico no desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Na história, os registros históricos têm suas raízes fincadas em nossos ancestrais, que, não dispondo da escrita, narravam suas experiências e seu modo de vida por meio da linguagem oral, para que seus valores, crenças, ritos e mitos fossem repassados de geração a geração. Costumavam desenhar nas paredes das cavernas com algumas referências sobre o cotidiano e também sobre os grandes guerreiros, originando as lendas. A função do contador de histórias não cabia a qualquer um. Os contadores eram pessoas com papel de destaque na comunidade, geralmente mais velhas e consideradas sábias. As histórias orais nunca foram vistas de forma banal, pelo contrário. Por meio delas, buscava-se e ainda se busca falar da concretude do mundo, transmitir hábitos e costumes culturais e ainda romper a fronteira entre real e imaginário, para melhor compreensão, assimilação e interpretação dos fatos, situações, sensações e sentimentos. Então, para Rodrigues, é comentado que a contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência do narrado e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções, claro, transcendem a ficção e se materializam na vida real. Quantas vezes, quando crianças, fechamos os olhos e ouvimos "Era uma vez"? Quanto de nossos sentidos foram então aguçados? Quantos personagens, enredos e cenários em nossa mente com requintes de detalhes? Afinal, o que tanto nos encanta nessas histórias que passeiam entre dois mundos e as próximas, as próximas histórias. Então, para a prática pedagógica, o ato de contar histórias é uma ferramenta bastante útil por diversas razões. Entre elas, por poder
constituir a porta de entrada de textos literários no processo de escolarização e por ser uma metodologia, que promove o encontro de diversos campos do saber e múltiplas aprendizagens. Priorizar, portanto, o exercício da contação de história é priorizar o desempenho cognitivo dos alunos e das alunas, instigar uma nova postura de vida e proporcionar conquistas tangíveis. E as pessoas adultas? Terão realmente desistido das histórias consideradas infantis, deixando-se conduzir por conveniências e ditames sociais? Por que então filmes dirigidos especialmente a crianças têm levado tantos adultos ao cinema? De forma ampla e generalizada, os principais interesses dos jovens adultos, e adolescentes em todos os tempos têm sido o conhecimento do próprio corpo, as relações sociais, afetivas, amorosas e sexuais, as dificuldades de relacionamento em família e com amigos. Publicações recentes tratam de preconceitos raciais, sexuais, de gêneros, sociais, financeiros, de problema em família, separação dos pais, abuso sexual, dificuldade de diálogo, disputas entre irmãos, de iniciação sexual, gravidez e aborto, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de crianças e adolescentes em situação de rua, de problemas políticos e etc. É o que é levantado por Lear Diels, em sua obra de 2005. Então, temáticas centradas na denúncia social também obtêm destaque nas narrativas juvenis brasileiras. Trata-se de uma ficção preocupada em conciliar literatura e denúncia e que se debruça sobre a crítica social a partir da representação dos conflitos que assolam o país, em particular os grandes centros urbanos. Em sua maioria, são histórias que internalizam na personagem juvenil as várias crises do mundo social. A violência, a corrupção, o narcotráfico e a miséria são, dentre outros tantos, temas recorrentes nessa produção. Então, se há lugar para uma vertente mais realista, a literatura juvenil brasileira, publicada no início do século XXI, também cede espaço para a fantasia, embora com menor recorrência. Constitui-se, em sua maioria, por narrativas nas quais o maravilhoso e o fantástico estão em sintonia com a realidade. A tematização das relações amorosas integra boa parte das narrativas premiadas, sendo preponderante em fábulas do amor distante. Nas demais, é apenas uma das muitas temáticas abordadas, apresentando o papel secundário. Menos comuns do que as vertentes apresentadas até então, as obras de cunho policial, com certo clima detetivesco, de detetive, geralmente envolvem a elucidação de crimes, desaparecimentos e ou sequestros, em que jovens protagonistas costumam ser os principais investigadores. Entre as obras juvenis premiadas nos últimos anos, há apenas uma que, ao fazer uso de elementos fantasmagóricos e góticos, dedica-se à assombração, ao suspense e ao terror. Outra expressão que tem sido valorizada no mercado editorial juvenil publica obras com influências africanas ou indígenas, tendências relacionadas à revalorização da cultura popular, por intermédio da recuperação bem-humorada de contos, lendas e mitos, aliada à redescoberta do índio,
não mais idealizado como no período romântico. Destacam-se atualmente narrativas juvenis contemporâneas elaboradas com base em fatos ou momentos históricos, a partir de dados registrados nos anais da história oficial. Constantemente, as narrativas juvenis brasileiras fazem referência a manifestações artísticas próprias da tradição culta, sobretudo a literária, que se supõem reconhecíveis para os leitores e que se entende como adequadas para a sua formação literária básica. Você pode identificar a literatura como uma forma de arte construída com palavras. Cada forma de arte tem seu código próprio. Por exemplo, arquitetura, espaços vazios, dança, movimentos, escultura, volumes, desenho, traços, formas, a literatura, palavras. Então, sendo ela uma expressão artística, pode-se dizer que a expressão artística está presente na comunicação de cada um, mas é na obra dos mais diferentes artistas que ela se revela por completo. A arte caracteriza-se por sua atenção à forma, por ser uma interpretação da realidade e basear-se em conotações. Vamos destacar e explicar quatro palavras ou expressões importantes. A primeira diz respeito à forma. Tudo o que na comunicação você percebe por meio de um dos sentidos, você consegue dar forma. Então é uma palavra importante. A segunda palavra é o interesse centrado na forma. A expressão, o interesse centrado na forma. Nas comunicações artísticas, a preocupação não é o que se mostra, mas o como se mostra. Logo, a forma é o ponto central da comunicação. Então, a terceira interpretação diz respeito à interpretação da realidade. Então, além da busca de uma forma nova, a expressão artística não procura primeiramente informar. Ela até se apoia na realidade, mas sempre escolhe uma parte dela, recorta-a e a interpreta. É como se fosse outra versão da realidade. E a quarta, a palavra importante no caso aí, é a conotação. Então, o sentido, ou os sentidos, somado ao sentido denotativo do signo, é sempre subjetivo e emocional. Depende do contexto e da história do emissor e do recebedor. O dicionário, que apresenta o sentido denotativo das palavras, a explicação, também no final do verbete de determinadas palavras, traz alguns exemplos de seu sentido conotativo, que é a interpretação, o chamado sentido figurado. Então, observe este pequeno poema de Mário Quintana, O Sapo Amarelo, que é o seguinte: uma vaca, Uma vaca. Sim, uma vaca. Uma abençoada vaca. Muge. O seu mugido é um rio de veludo morno. Nesse pequeno texto poético, de apenas 2 frases, uma delas é essencialmente conotativa. Se lhe perguntássemos qual delas, você certamente diria que é a segunda. A caracterização do mugido da vaca é um transbordamento de linguagem figurada, que é o caso mais clássico de conotação. Daí, a conotação cria sempre um grau de ambiguidade ou incerteza. A expressão artística é passível de várias interpretações ou leituras. E à medida que possibilita tantas leituras, a arte acaba sendo um convite a novas interpretações do mundo, uma sugestão, para olhar a vida de outro modo. Bom, para construir esse roteiro desse vídeo sobre literatura infantil, foi usada aí
fontes, né, como de Gabriela Luft, a literatura infantil brasileira no século XXI, autores, obras e tendências, né, da Gabriela Luft. Também foi usado o livro de estudo, né, de Mindé Badal de Menezes e o Wilza Maria Ramos, né, uma publicação do MEC, né? E também, né, do MEC também, livro de estudo, módulo 5, de Mindé Badal e de Menezes e Wilza Maria Ramos, né? Ambas publicações últimas, né, do MEC, ok? Então, por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço. Até o próximo vídeo.